Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho de educação infantil e ensino fundamental 1. São os dois segmentos da minha paixão, a minha experiência toda foi voltada para esses dois segmentos. Amo de paixão, acho que são os dois segmentos extremamente importantes para toda a construção dessa aprendizagem e a formação desse sujeito lá na fase adulta, né? Mas o que eu vim falar um pouquinho hoje se a gente tem ouvido falar tanto de aprendizagem significativa, a gente vê isso nos nossos discursos, a gente vê isso nas nossas propostas pedagógicas, no projeto político-pedagógico das escolas, mas o que de fato é isso? Como é que eu faço isso em sala de aula, principalmente para os menores, né? Eu vejo e tenho, assim, batalhado muito para que isso aconteça na prática. E uma das coisas fundamentais que eu descobri, não sei, né, se tem até alguém já fazendo isso, seria muita pretensão minha dizer que eu descobri, mas por experiência, né, tentativa e erro, eu tenho visto que a partir do momento em que eu inseri todo esse universo que cerca a criança, que cerca o nosso mundo, como conteúdo central da aprendizagem significativa, nós obtivemos excelentes resultados. Por quê? Tudo isso que foi levado para a criança em forma de conteúdo tornou-se extremamente familiar para ele. E é isso que nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos trazer tudo isso, vamos chamar de coisas legais que eles têm interesse, aquilo tudo que ele convive, ou que ele ouve, ou que ele percebe naquilo em que está ao seu redor e transformar aquilo em prática pedagógica, em conteúdo pedagógico, você então começa a gerar para ele uma aprendizagem que tem significado. Ah, mas como é que eu faço isso? Se eu tenho o conteúdo já definido pela minha escola, pelo meu município, pelo conteúdo programático? Não. A aprendizagem significativa, ela não está diretamente ligada ao conteúdo programático definido pela escola. A aprendizagem significativa é a forma como você vai pegar esse conteúdo e vai transformá-lo numa linguagem familiar para o seu aluno, em atitudes em que ele perceba que aquilo ali tem significado para ele. Então, se eu tenho português, matemática, história, geografia para cumprir, na educação infantil eu tenho também, né, principalmente no processo de alfabetização, de letramento das crianças, mas eu tenho como transformar, eu tenho como pegar essas notícias, essa vivência, essa realidade do mundo que ele está inserido e transformá-la em conteúdo, em assunto, em base para o conteúdo. O conteúdo conceitual é aquele que você vai trabalhar, eu tenho que trabalhar frações, eu tenho que trabalhar divisão, eu tenho que trabalhar substantivo, eu tenho que trabalhar leitura de textos, os gêneros textuais. Mas como é que eu posso inserir isso dentro de assuntos que são da realidade, de interesse, desafiadores para o meu aluno? É esse olhar que nós temos que começar a ter, porque você não vai encontrar isso pronto. Você precisa olhar para o mundo que o cerca e transformar todo esse, vamos dizer assim, essa bagagem de assuntos e de informações numa linguagem pedagógica, numa linguagem infantil. E é onde ele vai se deparar com aquilo e vai falar assim, ah, eu faço isso lá em casa, nossa, eu vejo meu pai fazendo isso, professora, realmente é assim que acontece. E essa capacidade de se sentir familiar com o assunto que é levado, com o conteúdo como ele é apresentado, é que gera nele a segurança e a vontade de participar, porque ele se sente, ele não está no mundo desconhecido, ele está no mundo dele, ele está podendo falar do que ele realmente tem conhecimento e ele vive. Eu não estou querendo dizer que tudo que eu for levar para a sala de aula tem que ser de extremo interesse para eles. Não, não é isso, mas precisa ser de extremo significado para eles. É a hora em que ele realmente percebe, ele faz conexão do que ele vive e do que ele aprende. E aí ele vai perceber que o que ele aprende pode contribuir para as tomadas de decisões, para as atitudes no mundo real.
E é esse exercício, pessoal, que a gente precisa começar a fazer, porque não existe isso definido para a gente. Existe a contribuição teórica, existem todas as propostas pedagógicas, existem todos os estudos e discussões acerca disso, mas a gente precisa começar a levar isso para a prática. E eu posso afirmar que uma vez feito isso, uma vez apresentadas as atividades de forma que ele consiga se sentir dentro daquilo, né, partícipe daquilo, você vai ganhar muito em termos de gestão de sala de aula. Coordenadores, os gestores, vocês precisam começar a fazer uso desse momento de formação do professor, abrindo para isso. A gente precisa começar a olhar esse mundo que nos cerca e levá-lo para a sala de aula. Eu vou dar só um exemplo do que isso causa quando nós realmente não fazemos isso. A gente vê aí esses jovens tentando se inserir, ou seja na universidade, ou em concursos, e todas as produções de texto, as redações, as temidas redações, trazem temas em que eles precisam se posicionar do mundo que os cerca. Só que ele não fez isso. Ele passou pela educação infantil, ele passou pelo Fundamental 1, Fundamental 2, lá no ensino médio ele vai começar a ser treinado para isso. E ele não dá conta, porque essa bagagem cultural, esse conhecimento de mundo não foi exercitado. E aí ele se depara com uma redação que ele precisa falar do mundo. Ele precisa falar das questões do mundo que o cerca. E ele não tem condições para isso. E é onde ele se depara com um bicho-papão, porque nós não fizemos esse exercício, nós não desenvolvemos essas habilidades, nós não criamos esse olhar que ele pode ter crítico em cima desse mundo que o cerca. Então vamos pensar sobre isso, vamos começar a olhar o que está ao nosso redor e o que pode servir de contribuição para assunto onde eu vou inserir o conteúdo e tornar tudo isso significativo para eles. E isso é possível na prática. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntos, vamos conseguir juntos achar a forma de fazer isso. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais motivado também, porque eu sei, professor, como é complicado a gente entrar em sala, ter que ler aquele texto, fazer aquelas questões, sabendo que aquilo ali não tem mais significado nenhum para os seus alunos e nem para você, né? Porque eu digo sempre que os dois envolvidos nesse processo, o professor e o aluno, precisam se sentir motivados e precisam ver sentido no que estão fazendo.